Bom, enquanto volta lá, mas essa questão do PIS/COFINS aí, quer dizer, o que você tira de um lado, não só companhias de saneamento, né, mas tudo quanto é projeto de infraestrutura relevante, você tira através de uma tributação que incide sobre toda a sociedade, incide sobre o setor, e na hora. Você tem os fundos setoriais aí que, na hora de devolver, você tem o contingenciamento dos fundos setoriais e tudo vai para juros. Tudo vai para juros. Esse é um ponto que não é o caso de debater aqui, mas as discussões aqui de setor elétrico, infraestrutura, portos, bate nessa questão desse modelo econômico maluco aí há 12 anos. Bom, uma dúvida que eu tenho aqui sobre aquele voto do ministro Jobim. Você falou que ele reconhece essa questão das regiões metropolitanas e a região das bacias hidrográficas. Agora, as bacias hidrográficas necessariamente não coincidem com as regiões metropolitanas. E a bacia hidrográfica é um dos pontos centrais aí dessa integração, que para mim, teoricamente, a base de qualquer consórcio tem que ser bacia hidrográfica pelo compartilhamento lá de recursos naturais e tudo mais aí, né? E eu pergunto, como que está sendo tratada essa questão da região metropolitana vis-à-vis a bacia hidrográfica e como que está sendo prevista essa questão da universalização, se você dá liberdade para os consórcios de municípios se organizarem, necessariamente eles não vão querer, dentro de um consórcio de municípios mais ricos, bancar espontaneamente aí os mais pobres. Como que está sendo resolvido isso? Essas duas perguntas que eu queria colocar para a mesa aí. Começando pelo Marco. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Alexandre e a Alessandra pelas brilhantes apresentações. Acho que resumiram bem, né, todo o assunto em pauta, inclusive sobre todos os percalços que tivemos para que achássemos um texto final para encaminhamento da aprovação. Como eu falei, na verdade, o ministro Márcio Fortes, em 2005, quando chegou no Ministério, encontrou essa situação dos dois PLs, o relator, o deputado Júlio Lopes, perdido num deles, com 800 emendas, e o outro da oposição querendo se impor. E só foi possível aprovar essa lei quando todo mundo sentou na mesma mesa e, até de manhã, conversando para fechar um texto que atendesse os interesses todos, né? Bom, eu acho, Nassif, com relação à sua pergunta, que ela rebate na questão, de novo, da titularidade aqui dita, que, de novo, não tem realmente razão de ser discussão se você não discute a solução, né, do problema. E aí, no caso, região metropolitana, muito bem dito aqui, muito bem esclarecido o seguinte: olha, você está falando de mais de um município, né, que, pela própria definição de região metropolitana, são municípios conurbados, né? Você, às vezes, atravessa a rua, já está num outro município, o que dificulta, eventualmente, você ter cada um a sua titularidade, cada um o seu serviço, cada um a sua regulação. E é óbvio que o que eu entendo como solução conciliadora para uma questão desse tipo é você olhar de cima, né, a região metropolitana, olhar de cima a questão geográfica, qual é a bacia, né? E nós tivemos esse tipo de debate agora para a definição de recursos do PAC aqui para São Paulo, para a região metropolitana, onde nós vamos colocar recursos significativos para sanear Bilhas e Guarapiranga, né, sob o olhar da bacia hidrográfica, não sob o olhar municipal, né? E aí houve toda uma concertação com os municípios envolvidos para que o serviço fosse feito sobre essa ótica, né? Eu entendo que o melhor modelo nesse aspecto, aliás, eu não sou nem municipalista e nem estadualista nem privatista, né? Eu sou realmente pelo um olhar mais criterioso, porque a realidade de cada local do Brasil é completamente diferente. Acho que não há um modelo específico para se definir. Então, eu acho que, nesse caso, funciona muito bem um consórcio público, né, onde você... e aí, você veja só a vantagem de um consórcio público numa região metropolitana. Um município pequeno, lá na ponta da região metropolitana mais pobre, ele tem um assento junto, né, a um consórcio
que define quem será uma agência reguladora que vai atendê-los. A agência reguladora é essa que vai estabelecer tarifa, né, a ser cobrada tanto na Paulista quanto lá em Taboão da Serra, tá certo? Eu acho que, nesse caso, funcionaria bem um consórcio público que atendesse uma região metropolitana que, eventualmente, atravessasse até a fronteira da região metropolitana ao se verificar a questão da bacia hidrográfica. Tá? Então, uma sugestão de se pensar uma solução para desse tipo. Uma dúvida que eu fiquei na sua apresentação é que você fala que o Nelson Jobim, ele, no caso da região metropolitana, ele volta pelo conceito de igualdade, mas depois você fala em proporcionalidade à população de cada região. Não é conflitante igualdade e proporcionalidade? Como é que é o conceito efetivamente? O conceito, o que eu acho do Nelson Jobim, que a gente tem que deixar claro, é o seguinte: ele reconhece a questão da diferenciação dos municípios e a necessidade de uma gestão integrada justamente para inibir o que o Nassif colocou, que é que municípios ricos se associem sem o que é deficitário. Então, uma das coisas que o marco regulatório tem e o Nelson Jobim trabalha é a questão do subsídio cruzado. O marco hoje, então isso é uma questão interessante de a gente colocar, o marco regulatório tem hoje uma exigência quanto à transparência da contabilidade das companhias. Por quê? Porque o que aconteceu até hoje sempre se existiu o subsídio cruzado. Então, as companhias estaduais que operavam mais de um município, elas tiram um pouco da arrecadação de municípios mais ricos para viabilizar investimentos em municípios mais pobres. Essa é a única forma, a meu ver, e acredito que a maioria das pessoas contemplem com isso, de propiciar a universalização de acesso dessa forma. Só que, de uma forma ou de outra, por uma questão política, nunca se abriu o subsídio cruzado. As companhias sempre tiveram um bloqueio e não queriam, propositadamente, abrir a questão do subsídio cruzado. Claro. Uma intervenção. Pelo que eu tive conversando no tempo da pesquisa com direções de companhias estaduais, não é nenhuma questão política de que eles estão bloqueando. Essa nunca foi uma preocupação das companhias. Logo, eles não têm a contabilidade, na verdade. Se você conseguisse uma ordem judicial amanhã, por exemplo, para abrir a contabilidade de subsídios cruzados numa companhia estadual, eles não teriam de onde tirar o dado. Então, acho que a gente não deve julgar mal as companhias estaduais, dizendo que elas estão escondendo. Não, elas não têm o dado. Né? Porque não houve uma preocupação histórica com essa transparência. Não, pelo contrário, eu acho que eu vou até defender as companhias estaduais. Não, porque... um pouquinho, gente, cá para nós. Né? Elas são, se quiser, levantem em uma semana. Não, o que defender é o seguinte: a gente teve no escritório uma perícia específica para discutir, enfim, questões de custos, tarifas, etc. Nós defendíamos uma companhia estadual. E o que a gente tem hoje é que a contabilidade ela não é fragmentada, ela é uniformizada. Mas a própria companhia estadual consegue destacar, e já fez judicialmente isso em algumas vezes, o custo dos serviços por município. A grande discussão são os rateios, que a gente percebe. Então, quando a gente fala na questão da definição exata do subsídio cruzado, não é defender, é por um bloqueio, uma questão política, eu não conseguia. Por quê? Rateio, você vai abrir, eu tenho uma administração central, quadro de diretoria, que fica lá. Quem que paga a diretoria? O município lá da região do Baixo Paranapanema vai pagar quanto? Então, a discussão de rateio sempre foi a discussão presente. Então, o bloqueio é esse, porque você tinha questões políticas que iam falar, não, mas eu não concordo com a quantidade, o valor de publicidade que a companhia estadual tem, verba para publicidade e tal. E o que eu acho só do ministro Nelson Jobim que ele fez é trabalhar essa questão de que a gente também tem que ter um certo cuidado, voltando um pouco para o voto mesmo, não só para a questão do subsídio, de não permitir que municípios se associem de uma forma totalmente propositada, excluir municípios deficitários. E aí que eu acho que a questão, talvez, do que o Maurício Correia não fala diretamente, mas é o que ele quer dizer, é por isso a interferência do Estado, de modo a dirimir, inclusive, essa predisposição de associação de municípios não tão suficiente, não tão lucrativos, digamos assim, em última análise. Agora, uma coisa interessante é que ambos reconhecem a possibilidade do Estado instituir a região metropolitana. Então, no momento da instituição, a gente consegue que o Estado institui e fala, não, são todos esses, independentemente se esse é rico, é pobre, esse é deficitário, esse é superavitário. Mas deixa eu entender mais uma vez. O Estado ele institui só a figura da região metropolitana ou ele tem interferência sobre consórcios de uma maneira geral?
Porque se pegar a região metropolitana aqui, você tem aqui Campinas, Santos e São Paulo. Em São Paulo só 3. Né? Você tem, por exemplo, como é que fica, por exemplo, as regiões pobres lá do... Qual aquela região mais pobre lá que tem... Não. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Tudo. Esse é um ponto. E outro ponto é o seguinte, a Sabesp, a partir do momento que virou uma sociedade anônima, o negócio dela, com todas, é agregar valor. Então, isso nós tivemos em outros seminários. A Sabesp ela pegou os principais quadros da secretaria, que antes, quando era uma estatal pura, digamos, ela ajudava também no planejamento de saneamento. Quando ela virou uma SA, ela passou a trabalhar a lógica de uma SA. E as secretarias ficaram sem quadros específicos para definir a questão de políticas de saneamento efetivamente. Então, nessa lógica de SAs, ela faz um lançamento de ações, prometendo ganhos. Eu lembro, um ano e tanto que ela foi fazer uma emissão, ela prometia, dentro do plano de negócio dela, um aumento tarifário de X, o que aumentaria o valor das ações colocadas. Então, o angu é que você criou uma lógica de mercado para a Sabesp sem ter a lógica reguladora. Você tinha um modelo que foi criado pelo Hugo Marques Rosa, que foi um grande secretário, que passou para tentar essa convivência, tirar esse poder absoluto da Sabesp sobre os municípios, mas sem enfraquecer a capacidade financeira dela atender todo o Estado. E não foi para adiante também aí, nesse período. Né? E agora, quem que vai ser o estadista capaz de definir essa lógica? Da Sabesp, eu não sei, o próprio Gessner, que é o presidente da Sabesp, ele instituiu a Secretaria de Direito Econômico e aprovou a Ambev. Então, eu acho que essa figura específica de quem vai fazer a regulação e vai definir esse modelo de universalização, a gente sabe que o governador tem essas preocupações, para mim não está claro, né? Porque o que eu vi aqui da apresentação do Márcio, que você colocou agora, é o seguinte: cabe instituir, digamos, ou induzir esses consórcios, a aceitar esses municípios pobres. Mas qual é o poder de indução que você tem? O Abelardo dizia que o poder de indução é o seguinte: quem não entrar no consórcio não tem financiamento. O que excluía todo o filé mignon. O filé mignon não precisa de financiamento. Né? Então, ficaria só o osso para tentar fazer a dança dos ossos aí. Né? Então, eu acho que essa questão institucional, ela está... Estou ouvindo como não especialista do meio, mas para mim não está claro essa questão da universalização, como é que se resolve. Você quer fazer um... Espera só pegar o microfone aí para... Vou pedir só para cada pessoa se identificar para a gente... Obrigado. Bom, eu queria, me identificando, Antônio Delia, eu sou de uma empresa de consultoria, Concremate, mas represento também a BCE, Associação Brasileira de Consultoria de Engenharia, e também a APEX, a Associação Paulista de Empresas de Consultoria de Saneamento Ambiental. E eu só queria fazer um comentário com relação a essa questão do conflito entre a política de saneamento e a política de uma empresa com ações em bolsa e com desempenho de mercado, que é a Sabesp, que foi forte no governo anterior. Neste governo agora, sobre a secretária, com a secretária Dilma, está bem estruturado isso. A secretaria está se estruturando em políticas de saneamento para o Estado de São Paulo, com implementações inclusive da agência. A agência a agência reguladora é uma medida própria da secretária, tá certo? Existe um plano o lançamento dos planos diretores de saneamento. Existe também um projeto da secretária que está estruturando o Estado para disponibilizar para todos os municípios de São Paulo um apoio para a elaboração dos planos de saneamento, mesmo aqueles que não têm convênio concessionado de concessão com a Sabesp. E existe planos, inclusive, de ajuda às companhias municipais de saneamento também. Então, a Secretaria está assumindo o seu papel de criar e implementar políticas de saneamento para o Estado de São Paulo, totalmente independente da Sabesp. Então, e a Sabesp, com isso, fica mais livre para poder gerir, se administrar como uma empresa de capital aberto, tá certo? Prestando serviços de saneamento. Então, acho que essa divisão, agora, politicamente, está muito bem resolvida.
porque anteriormente o presidente do conselho da Sabesp era o próprio presidente o presidente do conselho era o secretário, tá certo, de saneamento. Então, o Mauro Arce cuidava tanto da Sabesp quanto da secretaria. Então, existia esse conflito interno. E eu acho que isso está bem resolvido nessa nova gestão. Era essa a parte que eu queria dar. Só esclarecer uma questão. Quando a gente trabalha essa questão de instituir, o que o Estado pode é a região metropolitana. Então, esses municípios a que você se referiu, Nassif, quer dizer, e o município do interior lá de trás, como que eu faço para garantir que aquele município do interior deficitário tem uma forma de associação se ele optar por não ter os serviços explorados diretamente pela concessionária estadual? Que essa é a grande discussão. Acho que é isso que você quis colocar, né? E o que a gente tem como uma alternativa, mas que também fica, é difícil, sim, resolver esse impasse, é a forma de associação ou colaboração entre os entes federativos, que é o que eu mencionei no artigo 23, que os 3 entes federativos, União, Estado e Municípios, eles têm a obrigação de promover conjuntamente a melhoria do saneamento básico. Então, independentemente se ele vai estar integrando ou não um grupo de municípios, a gente está esquecendo a questão da titularidade e a instituição de região metropolitana. A gente está falando de gestão associada. Então, vários municípios se associam ou vários municípios delegam para o Estado. Quer dizer, essa forma de associação, a gente tem a possibilidade, em tese, até da interferência da União, para promover a melhoria do saneamento e operacionalizar isso em municípios mais pobres, que possam vir a ser excluídos nessas associações de municípios e municípios e estados, enfim. Meu nome é Júlio. Desculpe. Deixa ele comentar. Passo para o senhor. Só um comentário breve sobre isso. As regiões metropolitanas, na medida que elas são instituídas pelos estados, elas são órgãos de planejamento, na verdade, para planejar a região metropolitana. Então, a região metropolitana em si ela não vai ser titular, ou operadora, ou reguladora de coisa alguma. Ela é apenas uma instância na qual os municípios conversam, grande parte das vezes com supervisão técnica dos estados, que tem fundações estaduais de planejamento metropolitano, etc., para planejar o município. Então, esse é um dos múltiplos pés lá do planejamento. Eu tenho uma política federal, que é o plano federal, eu devo ter os planos estaduais de saneamento, tanto a política federal quanto os planos estaduais vão ser por bacias. Aqui em São Paulo, essa seria uma atribuição do DAEE, né, do Departamento de Água, que é da Secretaria de Saneamento, de elaborar esses planos estaduais. E eu tenho um outro plano, esse mais ligado a uma política de planejamento urbano, propriamente dito, que seria o plano feito dentro da região metropolitana. Isso é um pouco diferente da possibilidade dos consórcios. Os municípios vão fazer consórcios que podem, inclusive, envolver Estado e União, porque um consórcio não precisa ser só um consórcio de municípios. Pode ser um consórcio que envolva municípios e Estado, ou municípios e União, municípios, Estado e União. Os consórcios, mais do que instâncias de planejamento, aí sim, eles vão ser ou operadores, você tem um consórcio para operar, ou para regular, ou para qualquer outra das funções. Então, um grupo de municípios, mesmo que esteja fora de região metropolitana, pode livremente instituir um consórcio, junto com o Estado, ou junto com a União, ou só os municípios, para resolver como é que vai ser feita a questão dentro daqueles municípios. E aí, aquele negócio, né? Se eu vou ter dentro de uma área consorciada, subsídios cruzados intermunicipais, tem um grande problema, ninguém vai querer pagar, né? E aí eu tenho N outros mecanismos de indução dessa cooperação, que não necessariamente o modelão Planasa, que é o dono do dinheiro, decide, né, como é que tem que ser feito. Alguns assim nem tão confortáveis, mas vou dar um exemplo que pode ser bem polêmico. Um município, por exemplo, que precisa se universalizar e que é um município muito pobre e que não tem dinheiro para fazer isso, pode, dentro lá do seu consórcio intermunicipal de saneamento ambiental, aceitar receber o lixão do consórcio. Triste, né? Muito triste como elemento de indução, mas esse tipo de coisa que pode acontecer. Né? E olha, pessoal, aterro sanitário, né, de preferência. Meu nome é Júlio, eu sou da Caixa Econômica da Regional de Campinas. Essa regulação, vamos dizer assim, regional, já não está sendo feita via criação das agências por bacia. A gente tem um exemplo lá da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Não. E ela aí é recurso hídrico. Mas é a regulação do recurso hídrico. Recurso aí hídrico é uma outra lei, não é a lei do saneamento.
Aí a regulação só da outorga da captação da água e da outorga da devolução do esgoto. Só isso que essa agência pode fazer. Aliás, sim, quando você mencionou essa questão das agências estaduais interdisciplinares, é um anacronismo danado, essa questão de você ter 3 ou 4 agências para atuar dentro de uma mesma... Você tem água, energia, saneamento, gás também. Então, digamos, essa questão da é uma outra discussão que nós vamos fazer aqui, mas essa questão do papel das agências, a ANAC tipicamente, como é que você vai ter uma agência para o setor aéreo, se o setor aéreo está envolvido numa questão de infraestrutura, que entra também ferrovia, entra rodovia, dessa compartimentalização, essa epidemia de agências compartimentalizadas é uma outra dificuldade grande aí. Né? Tem mais uma pimenta nessa história, que é a questão do saneamento industrial, né? Porque quando os nossos colegas especialistas da área, né, no governo estabelecem que a lei de saneamento básico, ela exclui o saneamento industrial, as empresas, né? O saneamento ambiental aí sim inclui o saneamento industrial, ou seja, vedando aí ações de financiamento a indústrias. Né? Mas só no assunto, não seria mais lógico tá fazendo por bacias e não por regiões metropolitanas? Fazendo aqui associação de municípios, é isso? Consórcio, é isso que está se referindo? Sim, é um consórcio, né? Acredito que sim. Eu acredito que o consórcio na área de saneamento, consórcio intermunicipal, a gestão associada, eu entendo que a lógica seria que essa reunião de municípios fosse por bacia. Mas como a associação de municípios em consórcio é livre, né, nada impede que... Até porque muitas vezes a lógica não prevalece, porque como cada município que quer se associar em consórcio precisa aprovar na sua Câmara uma lei, pode ser que a Câmara não aprove a inclusão do município no consórcio. Então, ficamos à mercê da livre associação. Mas vamos dizer assim, já estaria até formado esse grupo, né? Eduardo Macedo, eu sou presidente da SEMAI Rio de Janeiro, regional, e diretor de um serviço de água no município de Três Rios. Eu só queria lembrar a doutora Alessandra, que a experiência com agências reguladoras, essa questão dos municípios não terem quadro técnico, na verdade, isso se aplica também em nível nacional. Pelo menos pode ter um corpo técnico, mas não está sendo usado para isso. E lembrar que, em termos de Brasil, a experiência com as companhias estaduais, ressalvando algumas, muito poucas, também não é boa em matéria de gestão. Tem algumas delas que estão sendo socorridas pelo governo federal, por intermédio do PAC, para não falir. Então, é só fazer essa lembrança. Oi, bom dia. Meu nome é Maurício Dantas, sou do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itu, e gostaria de fazer alguns comentários. Eu acho que um comentário que o Nassif fez referente à questão do desafio do gestor público, né? Porque não é uma questão puramente de só regulamentação ou de você ter titularidade ou não. Então, eu coloco nesse ingrediente alguns conflitos específicos lá do nosso município. Não poderia citar que o Rio Tietê corta o município de Itu, que está no médio Tietê, e o município poderia, por exemplo, captar água para tratar a sua população através dessa água do Rio Tietê, mas é impossibilitado, dada os esgotos jogados aqui para a Grande São Paulo. Então, é um grande conflito. Compartilho o nosso companheiro ali, a secretária de Estado, Dilma, vai estar na região, junto com o pessoal da Bacia Hidrográfica, lá com o Comitê de Bacia e os promotores locais, justamente para poder fazer gestão e conversar sobre esses problemas, né? Também gostaria de fazer um comentário. O senhor Márcio Galvão conhece lá o município de Itu muito bem, já esteve lá conosco, tem acompanhado
Nós tivemos um exemplo lá que nós fizemos projetos e atrás dos investimentos do PAC para saneamento, mas da mesma forma que tem cidade que não tem projeto, e tu apresentou o projeto e teve um acontecimento que, no meu ponto de vista, é meio, vamos dizer, esdrúxulo, achei um tanto quanto diferente, né? Nós tivemos os projetos aprovados pela Caixa Econômica Federal, que foram analisados pelo setor de projetos. Num segundo momento, a Secretaria do Tesouro Nacional tinha que aprovar para saber se o município tem a capacidade de endividamento, né? E só que a autorização da Secretaria do Tesouro Nacional saiu uma semana depois de ter exaurido o prazo dado pela Caixa Econômica como validade para fazer o financiamento. Então, não perdemos financiamento, perdemos em termos, né? Porque nós estamos continuando trabalhando. Mas, por questão de uma semana, nós perdemos lá um financiamento de 18 milhões e 500 mil. Hoje, talvez a gente pudesse estar se debruçando para botar esses projetos já em prática. E, logicamente, é claro, a gente não tinha só um plano, tinha um outro plano paralelo que estava correndo em paralelo, que foi todo um processo licitatório para a concessão plena lá dos serviços, e que já vem há mais de 2 anos sendo desenvolvido e está parado na Justiça, e houve uma assinatura de um contrato agora no finalzinho de julho. Então, nós estamos até vendo como é que fica o plano de investimento e concessão. Então, nós estamos discutindo isso. Provavelmente, hoje, com a assunção dos serviços de uma concessionária, ela tem um plano de investimentos, um plano de metas, fica incoerente a gente pegar o financiamento. Tá, mas eu estou falando isso justamente para mostrar a experiência local, que eu acho que a experiência local demonstra muito bem que o conflito hoje não é titularidade, muito bem frisado pelos todos os componentes na mesa, mas sim de ter agentes políticos e no setor público com capacidade de articulação para ir atrás, regaçar a manga e resolver os problemas locais. Então, obrigado pela oportunidade. Aqui, eu posso dar uma... Opa. Só assim, se explicar o seguinte, a gente, no Ministério das Cidades, atende lá centenas de prefeitos, né? Nós, aliás, atendemos com o maior prazer. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, se o prefeito que vai a Brasília reclama que não é atendido no Ministério das Cidades, é um absurdo, porque o Ministério é das cidades, né? Então, se não for lá, onde ele vai ser atendido, né? Mas, então, o caso de Itu, só para me esclarecer, há uma necessidade para tomar financiamento com recursos do FGTS, dentro do Programa de Saneamento para Todos, há necessidade de ter a aprovação do Tesouro Nacional da capacidade de endividamento e ter a capacidade de pagamento aprovada pelo agente financeiro, né? E a Caixa Econômica Federal ela não aprovou o risco de crédito na capacidade de pagamento do município de Itu, né? Então, o que a Caixa deu um prazo era para que ele reapresentasse alguns documentos para verificar se novamente poderia ser aprovado o risco de crédito. E me parece que não foi. E mesmo tendo a aprovação do Tesouro, não teve aprovação. O prefeito esteve lá comigo, nós conversamos com a Caixa, a única solução imediata que existia era ou procurar um outro agente financeiro para ver se aprovava a capacidade do risco de crédito em outro agente financeiro, ou apresentar novos documentos para a Caixa rever o risco do crédito. Foi só isso que foi o problema de não ter o financiamento aprovado. Infelizmente, né, nós queríamos aproveitar todas as cartas de consultas para, por nós, a gente contratava 100% do recurso, sem problema nenhum. Retomar um pouco a questão que existe do possível conflito entre planejamento do setor de saneamento e planejamento da bacia, né? Existe toda uma política de regulação de recursos hídricos no Brasil que é mais antiga do que a tentativa de regular o setor de saneamento e que vem em implantação desde a criação da Agência Nacional de Águas. Dentro do sistema da política de recursos hídricos, eu tenho todo um sistema regulatório, um sistema de gestão e planejamento que precisa, com certeza, ser integrado com a política e a regulação e o planejamento do setor de saneamento. Mas é importante destacar que eles são setores distintos. É diferente eu planejar e operar a captação, tratamento, distribuição de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto,
de eu planejar a política de recursos hídricos. É claro que há interfaces fortíssimas e que uma coisa acaba impactando na outra. Mas não há problema nenhum, pelo contrário, há virtudes até em eu planejar as coisas separadamente, desde que haja a forma de um planejamento ingressar no sistema do outro. O planejamento do setor de saneamento consegue ingressar facilmente no planejamento do setor de recursos hídricos pelo meio das outorgas. Então, sempre que a ANA discute as outorgas de captação ou as outorgas de despejo, ela consegue, por meio do controle do mecanismo da outorga, incorporar dentro do seu planejamento de recursos hídricos a questão do saneamento dos municípios que estão na bacia. Então, esse problema que tem lá em Itu com a poluição do Tietê é um problema, na verdade, de recursos hídricos, né? Nem é um problema de política de saneamento, que precisava ser objeto de uma pressão muito forte diante do Comitê de Bacia, muito mais do que um problema de saneamento. Porque se eles quisessem, eles podiam pegar todos os municípios que estão acima do rio e não dar a eles as outorgas de despejo e obrigá-los a dar um jeito de tratar o esgoto. As agências de águas têm esse poder, os comitês de bacia têm esses poderes. Se eles quiserem, eles exercem, né? Então, por dentro do mecanismo da política de recursos hídricos, se poderia resolver esse problema e garantir que Itu pudesse ter um Tietê limpo e captar água no Tietê, né? O que eu fico, às vezes, preocupado com esse negócio de querer fazer com que o planejamento do setor de saneamento vá para a lógica pura e simplesmente da bacia, que é o modelo inglês, é que tem certas situações que eu não vou conseguir resolver desse modo. Um exemplo claríssimo é o exemplo aqui da cidade onde estamos, né, São Paulo. Se o planejamento fosse feito todo por bacia, a operação tivesse que ser por bacia, se fosse tudo regulado por bacia, etc., quem é que ia planejar operar e regular São Paulo? São Paulo está na bacia do Alto Tietê, mas a água vem de Minas ou da bacia do Piracicaba. E quando acabar a bacia do Piracicaba, porque a outorga da ANA já atingiu o limite, então São Paulo não pode mais trazer água da bacia do Piracicaba, o próximo projeto que a Sabesp está gestando é trazer do Vale do Ribeira. Quem é que vai operar regular São Paulo? É o Alto Tietê, Ribeira ou Piracicaba? Eu tenho o mesmo problema na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está lá na beira da Baía de Guanabara, mas a água vem lá do Paraíba do Sul, pela doutora Guandu. Quem é que vai regular Rio de Janeiro? Então, nós temos uma lógica metropolitana no Brasil, que advém do fato das nossas grandes metrópoles ficarem em regiões praticamente sem água. Em termos de disponibilidade de água por habitante, a cidade de São Paulo tem menos água disponível por habitante do que o semiárido nordestino. Faz com que a lógica da bacia não consiga dar conta. A Inglaterra consegue fazer isso porque suas metrópoles, grandes metrópoles, são de foz de rio. O Londres está na foz do Thames, etc. Agora, no Brasil, tentar reduzir tudo a uma lógica de bacia, em regra, não vai resolver os problemas. Eu tenho a impressão que isso reforça um pouquinho essa ideia de uma agência multidisciplinar. Porque quando você pega, por exemplo, a agência de transporte lá nos Estados Unidos, que é subordinada diretamente ao Ministério dos Transportes lá. Você tem, ferrovia tem uma lógica, hidrovia tem uma lógica, aviação tem uma lógica, manutenção da aviação tem uma lógica, segurança de rodovia tem outra lógica, né? Então, você tem escritórios atuando em cada uma dessas áreas, com liberdade operacional e tudo, mas você tem, digamos, a agência-mãe, ou, no caso lá, o Ministério dos Transportes, que compatibiliza todos esses pontos, né? Então, quando você fala dessa necessidade de buscar água, de comprar água de outra bacia, quando você fala da própria lógica, digamos, dessa compatibilização, operação de municípios e Estado, o Estado como grande a Sabesp como uma grande atacadista de água, podendo operar ou vender água, isso é tudo, para mim, pressupõe uma agência ou um outro órgão aí que fique acima de tudo isso e consiga compatibilizar todas essas... Por isso que eu disse, né, o tempo inteiro na minha fala, que o grande problema não é o titular, o grande problema é o regulador. O grande problema do Brasil é o deserto regulatório que existe no setor. Porque no momento que eu consiga decidir como é que vai funcionar a regulação, o resto se arranja. Os desenhos institucionais estão aí disponíveis. O problema é preencher o deserto regulatório. Você sabe que sou... Está se fazendo uma confusão aqui entre regulação de outorga
que é a atribuição da ANA e do Comitê de Bacias. Isso está bem equacionado, está bem resolvido, quer dizer, está bem encaminhado, existe a cobrança do uso da água, tudo isso já está dentro de uma equação. Agora vamos voltar para o saneamento. O que a lei de saneamento determina, que é ótimo, e que foi abordado aqui, é que os municípios, é que os titulares têm que fazer o plano de saneamento. Ele é integrado, ele não é só água, ele é água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Então, a hora que vamos supor aqui o município X está fazendo o seu plano, ele tem que integrar todas essas ações, inclusive onde vai o aterro sanitário, onde ele vai captar, onde ele vai despejar, como ele vai devolver o recurso hídrico que ele disponibiliza, e, enfim. E o principal, a viabilidade econômica dessas ações. Ele tem que fazer o orçamento e a viabilidade. Ele tem que ir até o fim. O plano é um plano completo, é um plano de implementação para os próximos anos. Então, uma vez que esse é o cerne do nosso problema aqui, a hora que todos os municípios ou todos os agentes tiverem esses planos, é possível você estabelecer uma política de financiamento para aqueles que a viabilidade deu muito pequena, para aqueles que são superavitários, enfim, é possível você equacionar toda a malha a partir do conhecimento, tá certo, de cada agente, de cada município. Então, o pontapé inicial nesse processo, que eu acho que é o mais válido da lei de saneamento, é o plano de saneamento. Então, eu reforço aqui, os municípios têm capacidade de fazer esse plano de saneamento? Muitos não têm, isso já se mostrou claro aqui nos planos diretores, tá certo? Que ficaram aí à míngua e muitos deles preencheram aí alguns formulários para cumprir a lei. Plano diretor feito né? Em cima do joelho, na véspera do... Funcionário de nível de apoio. Nível de apoio. Então, eu acho que aí eu louvo aí a Secretaria de Estado de São Paulo, que está puxando a liderança de promover a implementação desses planos para todos os municípios do Estado. Eu acho que isso deveria ser uma preocupação aqui, viu, doutor Márcio? Eu acho que a ausência de projetos nessa área está claro. Eu acho até que a minha sugestão seria ao Ministério das Cidades que, dentro da lógica do que está sendo a dificuldade de disponibilizar recursos por falta de projetos, que criasse uma linha de financiamento de projetos e que colocasse projetos na frente. Então, vamos disponibilizar para os municípios, tá certo? Financiamento para fazer projetos, que são 3%, 4% do empreendimento. Vamos disponibilizar aos municípios financiamento para fazer os planos de saneamento. A partir daí, você pode ter o objetivo do seminário aqui é desafio para os próximos anos. Então, nós vamos ter para os próximos anos uma carteira enorme, já tudo bem estruturado, já os prefeitos sabendo o que vão fazer. E não cair na necessidade agora de ter que juntar uma papelada para correr no PAC e pegar um recurso, que isso não está dando certo. Quer dizer, é evidente que nós estamos no início de um processo, mas pensando a médio prazo, vamos ajudar a construir projetos e vamos ajudar os municípios a fazer os planos de saneamento. Não, diz o seguinte, vamos formar funcionários nos municípios que possam fazer os planos. Né? Porque também comprar planos ou projetos agora resolve o problema dos próximos 4 ou 5 anos. Agora, formar quadros técnicos nos municípios garante que esses planos poderão ser feitos, revistos e renovados. Bom, foi muito proveitosa essa rodada. Nós vamos tirar algumas tarefas críticas aqui para a discussão futura, né? Uma, esse modelo de universalização, que para mim ainda não está claro. Eu espero que nas discussões online a gente consiga avançar. Outra, essa questão do modelo de agência reguladora interdisciplinar. E um ponto que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: você tem um modelo centralizador, e você tem um ponto que o Alexandre colocou muito bem, que é essa questão de você importar modelos de fora sem atentar para a diversidade de situações do país. Mas, por outro lado, se você não tiver algumas regras de coordenação mais universais, você também não consegue com que os municípios em cada ponta lá cheguem às conclusões que sejam as melhores para otimizar investimento e garantir a universalização. Então, você tem um duplo desafio de como criar um modelo que permita, digamos, auscultar e ter a participação e ter o mapeamento de toda essa diversidade, mas também
coloque algumas regras gerais aí que permitam também tornar mais ágil esse processo de universalização. Queria agradecer muito aos senhores da mesa, agradecer aos senhores e vamos fazer uma pausinha aí para o almoço aí. Até mais. Obrigado.